Olá, muito boa tarde. Assinalam-se este ano os 200 anos de nascimento do fundador das escolas salesianas, São João Bosco, que inaugurou novos projetos educativos e diferentes metodologias pedagógicas para adolescentes e jovens. Hoje são muitas as frentes onde se continua a concretizar as propostas formativas salesianas. Elas serão apresentadas no programa Eclésia pelo padre Tarcísio Moraes, salesiano, por Mónica Henriques, professora nas escolas salesianas, e João Fialho, antigo aluno. Muito obrigado a todos por estarem neste programa e muito boa tarde. Boa tarde. Padre Tarcísio, começava por lhe perguntar, é salesiano, o mais da casa, se calhar, se assim podemos dizer, que novidade trouxe São João Bosco à educação, à pedagogia, ao relacionamento com adolescentes e jovens? Muito boa tarde a todos. De facto, São João Bosco viveu no século XIX, nasceu há 200 anos, 1815, trouxe para a realidade da educação alguns elementos que são fundamentais. Em primeiro lugar, a procura da felicidade do jovem. Num tempo em que havia um êxodo grande do campo para a cidade, em que a cidade de Turim, em processo de industrialização, tinha um conjunto de jovens sem eira nem beira, da rua, diríamos hoje, era preciso um amigo que os conduzisse a encontrar um caminho de felicidade. Para isso, ofereceu o seu sistema preventivo, com a amabilidade, com a proximidade, com o ambiente educativo, com uma proposta de vida que se fundamenta na razão, na religião também, e, sobretudo, a vontade de fazer crescer, de encaminhar para Deus. Isso não eram as metodologias pedagógicas da altura, de todo? Não eram de todo no tempo, eram situações completamente diferentes das que Era uma temos transmissão hoje. quase forçada dos Era. saberes? Se falamos de sistema preventivo, falava-se de sistema repressivo e, portanto, há aqui um diálogo importante que era preciso realizar. O contexto era aquele, a história era aquela, mas... E perdurou durante muito tempo, não é? E perdurou, mas Dom Bosco foi, de facto, alguém que com a alegria, com a música, com o teatro, com a proximidade, com o desejo de instrução no sentido profissional, sobretudo, foi capaz de oferecer um projeto de vida aos jovens. E isso hoje é também um desafio e é importante. Na altura, através de que projetos ele foi concretizando essa proposta educativa? As coisas começaram de uma maneira muito simples. Na periferia da cidade de Turim, em Valdoco, no oratório, Dom Bosco foi recebendo os jovens, foi percebendo qual é que era a necessidade concreta de cada um. Com a ajuda do seu diretor espiritual, São José Cafasso, visitou as prisões e percebeu que muitos jovens estavam nas prisões porque não tinham quem os encaminhasse, quem os guiasse, quem os educasse. E, portanto, na sua casa, também com a Mãe Margarida, foi recolhendo estes jovens. Que resposta dar? Pois, neste ambiente, a resposta educativa e a resposta evangelizadora. E, por isso, pouco a pouco, construir um projeto, uma dinâmica, uma proposta que fosse significativa e que fosse capaz de lhes dar futuro. Mónica Henriques, falemos ainda desta novidade. Boa tarde. É professora nas escolas salesianas, não é, aqui em Lisboa. Como recebeu esta novidade de São João Bosco? Acredito que foi já depois de professora que tomou conhecimento dela? Sim, embora Dom Bosco tenha estado presente na minha vida desde sempre, através da minha avó paterna, foi chegando a casa. E, de facto, quando houve o desafio para ir para uma escola salesiana, para mim abriu-se todo um mundo novo. Eu estava na escola pública na altura e foi o encontro com os jovens, com quem eu já lidava, de uma maneira diferente. Esta predileção que o Padre Tarcísio fala pelos mais pobres e abandonados, efetivamente, nós temos realidades muito diferentes e os salesianos e as escolas salesianas são também locais onde esta é uma realidade porque todas as crianças precisam de ser amadas e todos os jovens precisam de ser amados. E Dom Bosco dizia muito bem, não é? Não basta que eles saibam que são amados, é preciso dizê-lo e verbalizá-lo. E este saber que são amados é de facto muito importante. Quando estamos a falar de escolas que vão até aos 2.000, passa dos 2.000 alunos, efetivamente, é muito importante nós sabermos quem é cada aluno. E sabe, no caso da professora Mónica, quem é cada aluno? Tento saber. Espero saber ir ao encontro de cada um. E o pátio é um lugar privilegiado para os salesianos. Foi um lugar privilegiado desde o primeiro momento. O Padre Tarcísio falou do oratório. Um sítio onde se brincava, onde se cantava, onde se pulava,
onde eles aprendiam a relacionar-se e aprendiam a relacionar-se bem. E isso era o principal. Era, de facto, que a relação entre eles e os educadores, não só professores, fosse algo saudável e que, de facto, contribuísse para o seu crescimento integral. Razão, religião, amor. Os três grandes pilares. E, efetivamente, é isto que nós, nas escolas, tentamos passar aos nossos alunos. E eles, efetivamente, veem de Dom Bosco um exemplo e um exemplo a seguir. Ainda ontem um aluno fazia-me chegar um texto que falava de um passarinho e de como este passarinho podia ser quase uma analogia a Dom Bosco, que sonhou voar, uma criança que nasceu num local altamente improvável e que ainda hoje é no meio do quase nada. E, efetivamente, só com a graça divina e com o auxílio de Nossa Senhora Auxiliadora é que seria possível, efetivamente, esta criança chegar e estarmos aqui hoje, passado 200 anos, a falar nele. Graças ao sonho. Ao sonho, é o grande sonho. Dom Bosco começa a sonhar com 9 anos aquilo que poderia ser o seu futuro de vida. Há documentação que o certificam? Sim, faz parte da nossa tradição. E Dom Bosco contava vários sonhos como forma narrativa de guiar os seus jovens também. E reporta-se a este sonho dos 9 anos, que era uma coisa excepcional. Tendo ele 9 anos, encontrava-se num prado, de repente muitos jovens aproximam-se, começam a lutar uns contra os outros, ele mete-se no meio, o que é que eu posso fazer? Aparece uma figura veneranda, que é Jesus, que lhe diz, eu dar-te-ei a mestra é Maria, e aparece Maria, tu torna-te humilde, sábio, robusto, e a seu tempo tudo compreenderás. E aqueles rapazes transformam-se em animais ferozes, depois transformam-se em mansos cordeiros, e esse é o trabalho dos salesianos, de facto, transformar os jovens em alguém com perspectiva de vida. E isto porque nós, salesianos, não trabalhamos só em escolas. É habitual nós termos esta identificação, não é? Os salesianos, escola. Não é só a escola que nós fazemos. Muitos outros projetos, por certo, ocupam a vossa missão e já falaremos também deles. Antes, gostava de perguntar ao João Fialho, e até para não deixar esquecer todo este ideal de educação de que foram falando tanto o Padre Tarcísio como a professora Mónica, isso verifica-se de facto depois na escola, nomeadamente onde andou? Boa tarde, antes de mais. Eu comecei aos 3 anos numa escola das Salesianas. Depois, aos 6, é que passei para uma escola então, dos Salesianos, em Évora, e estive lá até aos 15 anos. Portanto, 12 anos, aqui de uma fase importante da minha formação, foram passados em contexto de escola salesiana. Portanto, ficou muito marcado em mim este testemunho dos salesianos, das salesianas, dos próprios educadores salesianos, e acabou por marcar, ao fim e ao cabo, a minha personalidade. Não é? Foram 12 anos em que convivi neste ambiente. Como acontece este conhecimento de cada aluno, esta proposta educativa que é mais da transmissão de saberes? É assim, eu estive nesta escola dos salesianos e depois realmente passei para uma escola pública e aí é que conseguimos ver a diferença, não é? Nós só sentimos a falta de alguma coisa depois de estarmos fora desse ambiente. E realmente o que os educadores conseguem nas escolas salesianas e os próprios salesianos, claro, é isto que a professora Mónica dizia, é saber exatamente, conhecer aquele aluno, saber o nome, conhecer a história, saber quais são os seus sonhos, os seus projetos. Como é que isso é feito? É feito primeiro estando muito disponível, não é? Não é só um professor que chega lá, dá a matéria, vamos embora. Não, é um professor que está disponível para ouvir o aluno, para saber a sua história, para o acompanhar até um bocadinho fora da sala de aula e tem gosto, tem verdadeiro gosto em conhecer esse aluno. E depois, claro que isso, na relação pessoal, é uma coisa muito importante. Padre Tarcísio, o que é que torna possível este modelo educativo? O facto de muitas das vossas escolas serem privadas é condição para que, de facto, este modelo educativo se concretize? Enfim, escolhendo ou admitindo até um certo número de alunos, tendo capacidade para escolher professores, etc., determinando o projeto educativo também da própria escola? Em primeiro lugar, a identidade que é carismática. Nós temos estes elementos que partilhamos e oferecemos à Igreja, ao mundo, às pessoas e, de modo especial, às pessoas que trabalham connosco, no caso dos educadores, no caso das escolas. E o grande desafio é sempre o da formação e, portanto, que esta identidade se torne identidade própria. E, portanto, este acompanhamento e esta proximidade dá-se não só por osmose, porque se vem e se está, também se dá, mas porque há momentos formativos, porque há momentos de acompanhamento. Há muito trabalho que leva a isso.
há muito trabalho que leva a isso, não é? Claro que a escolha das pessoas também tem alguma importância neste contexto. Era possível adaptar, por exemplo, o vosso modelo educativo numa escola pública? Claro que sim. Claro, sem dúvida. Aliás, o nosso modelo educativo aplica-se não só ao âmbito da educação, mas também a outros âmbitos. Porque a família salesiana é interessante, nós trabalhamos em vários âmbitos, não são só os salesianos, as filhas de Maria Auxiliadora, ou os salesianos cooperadores, ou a Canção Nova, mas, por exemplo, as Irmãs dos Sagrados Corações de Jesus e Maria trabalham esta dimensão no âmbito da saúde, nasceram na Colômbia, com os leprosos, etc. E, portanto, trabalham isto no âmbito da saúde, num âmbito totalmente diferente deste educativo. Portanto, no ambiente educativo com mais realidade, porque há jovens, e havendo jovens, esse é logo o princípio base para que as coisas aconteçam. Professora Mónica, de que forma é que estas marcas salesianas depois estão presentes também no cotidiano, não só no ambiente da escola, mas familiar, etc.? A escola salesiana é o ambiente que nós vivemos e, de facto, é uma forma de estar na vida, não é? Vivermos à imagem de Dom Bosco é uma maneira de nós estarmos e de nos verem. E é curioso ver isso também nos nossos antigos alunos. Estes projetos que o Patrícia estava a falar e tão bem, e que envolve tanta gente, os antigos alunos continuam a aparecer. E não estou a falar de antigos alunos do ano passado, estou a falar de antigos alunos de, se calhar, aliás, o João está aqui, não é? E, portanto, são antigos alunos, efetivamente, com já alguns anos, ou se calhar até algumas décadas. Projetos que nós fazemos e que entram na nossa vida. Portanto, não há... A escola salesiana é a nossa casa. Digamos que é a nossa primeira casa. E o educador salesiano tem isto presente. É, efetivamente, aliás, Dom Bosco, quando levava os seus meninos no verão à sua pequenina casa, dizia-lhes muitas vezes, e dizia, aliás, está lá uma plaquinha que diz: esta é a minha casa. Italiano, e o meu italiano é péssimo, portanto não vou tentar sequer imitar, mas dizia: esta é a minha casa. E, efetivamente, quando algum aluno entra numa casa salesiana, quando nós próprios entramos na casa salesiana, aquela é a nossa casa. E é a nossa casa não só pelas paredes, mas principalmente pelas pessoas. Pelas pessoas que lá estão, aliás, quando não há crianças e quando não há jovens, não faz sentido, não é? Não tem graça absolutamente nenhuma. E nós somos, todos nós somos salesianos, todos nós somos a casa salesiana. Dom Bosco é o pai, não é? É o pai desta casa, e é no seu colo, e é na sua presença que nós nos sentimos bem, é na sua presença que nós agradecemos e a quem, de facto, muitas vezes louvamos. Os nossos antigos alunos, e existem projetos com antigos alunos muito interessantes, inclusive agora para o Bicentenário, em agosto, há projetos e grupos que vão de, maioritariamente, antigos alunos que se juntaram e que foram fazendo preparação para, lendo até as Memórias do Oratório, que é, de facto, um livro biográfico de Dom Bosco, e, efetivamente, é a nossa casa. É sobre esta casa, João, que se constrói o futuro, que estás a construir o teu futuro. É verdade, isto deixa marcas, como eu já há bocado dizia, e a Mónica agora também disse muito bem, acaba por moldar um bocadinho a nossa personalidade e a forma como nos integramos na sociedade. Eu, há uns tempos atrás, fui fazer voluntariado para Cabo Verde, com as crianças mais carenciadas, e só me lembrava, foi Dom Bosco que me deixou aqui esta sementinha deste amor pelo próximo, pelo desprotegido, por os últimos, a quem se calhar ainda não conseguimos chegar, mas que estão lá. Estão à espera que alguém leve uma palavra de conforto, de alegria, de amizade, que alguém explique por palavras mais simples o que é fé, o que é religião, porque é que vale a pena seguir Jesus Cristo. E realmente os salesianos conseguem, assim desde pequeninos, incutir-nos essa sementinha. Depois nós, ao longo da nossa vida, vamos germinando e claro que também temos que começar a dar. Chega uma altura em que é preciso devolver um bocadinho aos mais novos aquilo que realmente recebemos na nossa formação. E falemos dessa etapa também, dos projetos que os salesianos desenvolvem, e desde logo o movimento juvenil salesiano a que o João está ligado. Este movimento, que atividades vai desenvolvendo e acredito que esteja ligado às várias escolas, aos vários locais onde estão os salesianos. Em primeiro lugar, as escolas são uma boa base para este movimento juvenil salesiano, mas não só. Como o Padre Tarcísio dizia, os salesianos não se ficam pelas escolas. Portanto, este movimento tenta e abarca realmente não só os alunos das escolas, mas também aqueles que estão nas nossas catequeses nas paróquias, nos grupos de jovens, aqueles que estão nas nossas escolas desportivas, aqueles que estão nos nossos projetos de voluntariado, os antigos alunos, que podem já não estar diretamente relacionados a alguma escola ou a algum outro ponto salesiano,
mas que realmente têm esta ligação forte ao movimento juvenil salesiano e que depois se integram nas várias atividades que o movimento juvenil salesiano realiza, quer a nível nacional, quer um bocadinho mais a nível local e também algumas a nível internacional, como este ano, a peregrinação das escolas ou a peregrinação dos jovens a Turim, como dizia a professora Mónica. Outras presenças, outros projetos dos salesianos em Portugal, quais são, Padre Tarcísio? Para além das escolas, claro. Para além das escolas, estamos a falar de 8 escolas em Portugal, mais uma escola em Cabo Verde, são cerca de 9.000 alunos, é muita gente. Nós temos centros juvenis, temos lares de infância e juventude, que acolhem rapazes da rua, internatos, paróquias. Temos uma editora que se dedica também a este trabalho da catequese e da pastoral. E, portanto, um leque diversificado de ação pastoral no campo da pastoral juvenil. A nossa especialidade é a pastoral juvenil. E, portanto, tudo o que diga respeito aos jovens, ao seu mundo, ao seu desenvolvimento e à pastoral que aí implique, é importante. Ultimamente temos desenvolvido um projeto interessantíssimo que chamamos Sol-Sal, que é a Solidariedade Salesiana, que é exatamente a pensar nos últimos, nestes que têm muito pouco ou nada. Faz parte de um amplo serviço social que nós temos e que desenvolvemos a partir das plataformas sociais que temos, sobretudo em atenção às famílias mais carenciadas com jovens, levando refeições, acompanhando a gestão familiar, fazendo alguma terapia familiar também, para que essas pessoas ganhem um substrato de qualificações e de qualidade de vida para recuperar das suas dificuldades. Os professores, e no caso concreto a professora Mónica, é o tempo de aula que implica com os salesianos ou há outras atividades onde está comprometida também? Todas. Ou quase todas. Isso é uma marca também do ser professor salesiano? Completamente, sim, claro. Ser professor para já ser professor é algo muito grande, não é? O professor não pode ser só aquele que dá aulas. No ambiente salesiano, o professor lá está, faz parte do educador. Aliás, esta palavra é-nos muito querida. E é-nos muito querida porque o local de sala de aula é um local, por excelência, onde nós transmitimos algum conhecimento. Eu, como professora de Educação Moral e Religiosa Católica, para além do conhecimento, é a pessoa que está do outro lado, e depois o lema de Dom Bosco, bons cristãos, honestos cidadãos, que está permanentemente presente. E, de facto, isto passa, como eu estava a dizer há pouco, é transversal a tudo aquilo que nós fazemos. Temos também, muitas vezes, formação. É uma aposta muito grande nas escolas salesianas. Aliás, existe mesmo formação que está credenciada e que nós temos uma equipa que trabalha nessa mesma formação. E temos muita formação dentro das escolas salesianas. Formação específica em cada área, formação também geral em termos da congregação e do nosso fundador e tudo o resto. E, de facto, é uma aposta muito grande. Não se é professor salesiano, não se é educador salesiano das 8 às 5. Se é, algo está errado, mas não se é efetivamente. É um projeto de vida, é de facto um projeto de vida e que depois inevitavelmente vai trazendo atrás também a nossa família e a vida acaba por ficar toda maravilhosamente envolvida naquela casa. Falemos nos minutos que nos restam do programa das comemorações do bicentenário do nascimento de São João Bosco. Este fim de semana foi a peregrinação nacional dos salesianos, a Fátima, também o encontro do movimento juvenil salesiano. Certo. O que é que aconteceu? Bom, no sábado tivemos em Fátima assim, uma grande festa do movimento juvenil salesiano, com quase 1000 jovens no Paulo VI e pelas ruas de Fátima, a transmitirem às pessoas, àqueles que já quase todos os anos nos vêm por Fátima, assim com t-shirts muito coloridas, muitos sorrisos nos lábios, muitas canções pelo meio, mas a transmitir que realmente este é um ano especial para nós, jovens salesianos, 200 anos. Essa é a marca forte. 200 anos, porque Dom Bosco realmente deixou marca em cada um de nós, portanto também queremos deixar essa marca na sociedade. Tivemos um momento no Paulo VI, como já disse, tivemos alguns momentos de exterior, acompanhámos, claro, também a saudação na Capelinha das Aparições e, claro, também a procissão das velas no sábado à noite. Mas queremos, sobretudo, que este seja um ano em que estamos em comunhão com todos os jovens deste movimento. Outras iniciativas para a Tarcísio que assinalam este bicentenário? Outras iniciativas. Agora já proximamente, na próxima sexta-feira, teremos uma grande peregrinação de todas as escolas dos salesianos a Fátima. Cerca de 7.000 crianças, adolescentes e jovens. É um grande desafio
de todas as obras. Para além disso, não quisemos fazer uma coisa que fosse muito exterior, mas que tocasse o interior. E, portanto, ao longo dos últimos 3 anos fomos construindo um conjunto de publicações no âmbito espiritual, pedagógico e educativo com referência a São João Bosco. Publicamos uma biografia nova de São João Bosco este ano. Para além disso, em ligação com o Centro da Congregação, houve vários congressos de pedagogia social, de pedagogia aplicada. Nós vamos ter o nosso congresso de pedagogia também em setembro, se Deus quiser, no início de setembro. E agora, em agosto, vamos ter uma grande peregrinação dos jovens do mundo inteiro aos lugares de Dom Bosco, portanto, a Turim, Valdoco, Colle Dom Bosco, são elementos da nossa geografia salesiana na Itália, que congregarão cerca de 10.000, 12.000 jovens do mundo inteiro. E para além destes eventos, enfim, que estão no planeamento, nas agendas de Portugal e do mundo, nos São Salesianos, o cotidiano da escola, nomeadamente, fica marcado este ano pelo Bicentenário também, acredito. Claramente, marcado pelo Bicentenário. Nós temos... Dar vida ao sonho. Dar vida ao sonho. Temos que dar vida ao sonho todos os dias, não é? Nós temos sempre grandes festas. Aliás, a Casa Salesiana é uma casa de festa. A Escola Salesiana está permanentemente em festa, como Dom Bosco gostaria. E gosta, com certeza. Então nós temos 4 grandes momentos. Temos a Festa da Santidade Juvenil, normalmente em outubro. Depois temos a Festa de Dom Bosco em janeiro, São José em março e Nossa Senhora Auxiliadora em maio. E temos todos os dias uma coisa que é maravilhosa, que se chama o Bom Dia. Dom Bosco dava a boa noite, nós damos o bom dia. E o bom dia é um momento de reflexão e de oração. E é um momento extremamente importante e que marca, efetivamente, o dia de todos aqueles que o fazem. Por certo que sim, e as marcas são bem visíveis. Agradeço-vos terem estado neste programa e felicidades para essas atividades educativas junto dos jovens. O programa Eclésia fica por aqui. Mais logo, fazemos-lhe companhia também na Antena 1, quando forem 22h45. Votos, boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.